vocês? Nós hoje vamos estudar mais um pouquinho da Palavra de Deus. Só para relembrar, no estudo passado nós estudamos sobre a beleza da criação divina, né? Então nós vimos que o homem foi criado do pó da terra e a mulher da costela de Adão. Adão e Eva deixaram o jardim e se tornaram sujeitos à morte por causa da desobediência à palavra de Deus. Hoje nós vamos estudar sobre a origem do mal. Aonde começou o mal? Quem foi o primeiro causador do mal? Como harmonizar um Deus amoroso que deu a própria vida para salvar pecadores com a existência de doença, sofrimento, morte, violência, terrorismo, roubos e assassinatos frios que acontecem todos os dias nesse mundo que nós vivemos? É Deus responsável por tudo isso? O que vocês acham? Se Deus é um Deus amoroso, deu seu próprio filho para morrer por mim e por você, para que a gente pudesse ser salvo do pecado, seria Ele responsável por tudo isso que acontece nesse mundo que nós vivemos? Mortes, assassinatos, estupros e assim por diante? Lúcifer rebelou-se contra Deus, tornou-se Satanás, enganou uma terça parte dos anjos e, consequentemente, levou o homem ao pecado. Quem era Lúcifer? A palavra Lúcifer significa um anjo de luz. É o responsável por todo o mal que existe. Vive pecando desde o princípio. Isso está lá em 1 João, no capítulo 3, versículo 8. Foi homicida desde o princípio. João, capítulo 8, versículo 44. É mentiroso e pai da mentira. Também está em João, capítulo 8, versículo 44. Então essas são as características de quem inventou o mal, de quem trouxe o mal para este mundo. Jesus venceu Satanás, sabe aonde? Lá na cruz. Você pode confirmar isso lá em 1 João capítulo 3, versículo 8. E finalmente ele será destruído quando Jesus voltar a este mundo novamente. Mateus capítulo 4, versículo de 1 a 3 e Mateus capítulo 25, versículo 41, confirma o que eu estou dizendo. Quando Jesus morreu na cruz, ele venceu Satanás. E quando Jesus voltar a este mundo, ele será finalmente destruído por Jesus. Eu vou fazer uma pergunta: de quantos anjos é composto o exército de Deus? Será que eu tenho condições de saber? Será que nós temos condições de saber de quantos anjos é composto o exército de Deus? Lá em Apocalipse, no capítulo 5, versículo 11, diz o seguinte: Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciões, cujo número era de milhões, milhares de milhares. Então o exército de Deus é composto de muitos anjos. Milhões, milhares e milhares de anjos cercam o nosso Deus.
Também em Ezequiel, no capítulo 28, versículo 14, diz o seguinte: Tu eras querubim da guarda, ungido, e te estabeleci, permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Esse era Lúcifer, Satanás. Ele era líder dos anjos. Por isso que Ezequiel 28:14 diz: Tu eras querubim da guarda, ungido, e te estabeleci, permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andava. Essas são as características, uma das características de Lúcifer, né? Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Ezequiel capítulo 28, versículo 15. Então nós vemos que Satanás, Lúcifer, né? Ele era perfeito, desde quando foi criado. Mas o pecado tomou conta dele e ele se tornou o que ele é hoje. Por quê? Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. Corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Então aqui nós vemos que Satanás era muito bonito, muito sábio. Ele resplandecia, ou seja, ele se destacava. Mas ele teve que ser lançado por terra diante dos reis te pus para que te contemplam. Aí começou o pecado. O homem não se conformou com a sua formosura, não se conformou com a sua sabedoria e com o seu esplendor. Ele colocou isso em primeiro lugar, ao invés de reconhecer Deus como o seu Criador. E nós vamos ver mais para frente o que aconteceu com ele, né? Iniquidade é transgressão da lei de Deus. Está lá em 1 João, no capítulo 3, versículo 4, se você quiser confirmar. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Isaías, capítulo 14, versículo 12. Então, ele debilitava as nações e por isso ele sofreu as consequências. Tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono e no monte da congregação me assentarei. Nas extremidades do norte subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Está lá em Isaías, no capítulo 14, versículo 13 e 14. Então aqui nós vemos que a inveja subiu na cabeça de Satanás, entrou no coração de Satanás e ele queria ser Deus, ele queria ser mais que Deus, ele queria ocupar o trono de Deus, ele queria ser acima de Deus, como diz lá, e serei semelhante ao Altíssimo. Ele não se contentou em ser formoso, bonito, inteligente, ele queria mais e mais, ele queria ocupar o lugar de Deus, e Deus não permitiu. Então nós vemos que ele queria sentar-se no trono de Deus, pretendia ser semelhante a Deus e queria o lugar de Deus e ser adorado como Deus. Houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão, Satanás. Também pelejaram o dragão e seus anjos.
todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. Apocalipse capítulo 12, versículos 7 e 8. Então esse foi o resultado da desobediência desse anjo, que era um anjo de luz, um anjo bonito, um anjo perfeito, um anjo sábio, né? E foi expulso o grande dragão, Satanás, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Apocalipse, no capítulo 12, versículo 9, você confirma o que eu estou dizendo. Então, aonde surgiu o mal? O mal surgiu aqui no mundo? Não. O mal surgiu no céu. Através de quem? Através de um anjo de luz. Lúcifer quer dizer luz, que se rebelou contra Deus e passou a se chamar Satanás. Nesse conflito, ele não se prejudicou sozinho. A terça parte dos anjos se uniu ao inimigo e todos foram expulsos do céu, vindo alojar-se aqui na terra. Apocalipse capítulo 12, versículo 4. Então, se você não sabia, o mal não surgiu neste mundo. O mal surgiu no céu, por um anjo formoso, por um anjo bonito, por um anjo que se destacava entre os demais anjos. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e colocou no jardim do Éden para cultivar e o guardar. Gênesis capítulo 2, versículo 15. Só que Deus deu uma advertência ao casal. Deus deu uma advertência a Adão. Eles poderiam mexer em tudo, menos em uma árvore. E lá em Gênesis, no capítulo 2, versículo 17, diz: mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Ora, se Deus fez tudo perfeito, se Deus fez tudo bom, essa árvore também era boa. Não tinha mal nenhum nessa árvore. Mas por uma questão de testar a obediência dos seres humanos, no caso, naquela época de Adão e Eva, Deus disse: olha, vocês podem usufruir de tudo que existe aqui no jardim. Tudo é de vocês. Só que nesta árvore, que o povo diz que é uma macieira, não mexa. Porque o dia que vocês mexerem, o dia que vocês pegarem desse fruto e comer, certamente vocês morrerão. Ali estava, Deus estava testando o quê? A fidelidade, a obediência do ser humano. Mas, infelizmente, a desobediência aconteceu. No mundo que eu e você vivemos hoje, Deus também nos testa. Deus também coloca em nossas frentes coisas que nós não podemos pôr à mão, coisas que nós não podemos comer, coisas que nós não podemos beber, coisas que nós não podemos usar, justamente para testar a nossa fidelidade. E se nós passamos no teste, ótimo. Mas se nós não passamos, caímos e cometemos o mesmo pecado que Adão e Eva cometeu, desobedecendo a Deus. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse a mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Gênesis capítulo 3, versículo 1. Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus:
dela não comereis, nem tocareis nela, para que não morrais. Gênesis capítulo 3, versículo 2 e 3. Então, Satanás, na sua astúcia, a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, contradizendo o que Deus havia dito. Deus disse que morreriam. A serpente disse: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Veja o que a serpente disse. Hoje, Satanás fala para mim também: não obedeça a Deus. Por que você está obedecendo a Deus? Por que você não fuma? Por que você não bebe? Por que você não joga? Por que você não faz isso, não faz aquilo? Não tem problema nenhum. Isso é normal, todo mundo faz. Mais ou menos isso. E você então é iludido por Satanás, como foi Eva iludida por Satanás. E o resultado disso foi o quê? A desobediência a Deus. E quando eu cedo hoje também as coisas que me são colocadas por Satanás, eu também estou desobedecendo a Deus. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Gênesis capítulo 3, versículo 15. Ele deixaria o céu e, através do ministério da encarnação, nasceria de mulher, viveria como homem e, por sua morte e ressurreição, decretaria o fim do domínio de Satanás. Ele quem? Jesus Cristo. Jesus Cristo deu esta certeza a Adão e Eva quando eles pecaram. Está lá em Gênesis 3,15. Ele deixaria o céu, viria a este mundo, nasceria de uma mulher como nasceu de Maria, viveria neste mundo como viveu por 33 anos, morreria uma das piores mortes da época, a mais vergonhosa morte, que era a morte de cruz, que era dada aos mais malfeitores, os grandes assassinos, mas ressuscitaria e decretaria o fim do domínio de Satanás. E foi justamente isso que Jesus fez. Deixou o céu e veio e fez tudo isso para que Satanás pudesse ser destruído um dia. E vou mais além, para que eu e você pudéssemos ter a salvação também um dia. Agora, de que maneira Satanás nos engana hoje? De que forma ele me engana? De que forma ele te engana? Lá em 2 Coríntios, no capítulo 11, versículo 14 e 15, diz: e não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus próprios ministros se transformam em ministros de justiça, e o fim deles será conforme as suas obras. Veja, Satanás, antes de ser Satanás, ele era um anjo de luz. E ele pode se transformar em anjo de luz para me enganar, para enganar você. E os seus ministros, quem são os seus ministros? Homens que estão com a Bíblia na mão, conhecedores da verdade, mas pregam a mentira, porque não lhe convém pregar a verdade. Esses são os seus ministros.
porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Mateus capítulo 24, versículo 24. Quantos falsos profetas não existem? Quantos falsos profetas estão com a Bíblia na mão, pregando o Evangelho, ensinando erroneamente o povo? Quando deveriam pregar o que a palavra de Deus diz, a verdade. João 8,32, conhecereis a verdade vos libertará do quê? Do pecado, das coisas erradas. Mas não, eles estão com a verdade na mão, pregando o que lhe convém, palavras de homens, e não as palavras que estão escritas na Bíblia. Esses são os falsos profetas, esses são os falsos cristos. Por isso, festejai, ó céus, e vós, os que neles habitais. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Apocalipse, capítulo 12, versículo 12. Ai da terra! É por isso que nós sofremos, é por isso que nós morremos, é por isso que existem doenças, é por isso que existem assassinatos, é por isso que existem roubos, é por isso que existem estupros, é por isso que existem todas essas calamidades que nós estamos passando, essa epidemia, tudo isso. O causador de tudo isso é o pecado. E o pai do pecado é Satanás. Ou seja, a origem desse mal, em todos os aspectos, que abrange o mundo, é de Satanás. Um anjo que era o líder dos anjos, o mais bonito, o mais formoso, pela inveja, por querer ser o que não podia ser, por querer agir como não podia agir, por querer ser Deus, por querer ser criador e não criatura, chegou ao ponto que chegou, e eu e você hoje sofremos as consequências. Apocalipse capítulo 12, versículo 17 diz: irou-se o dragão contra a mulher. Dragão nós já vimos que é Satanás. Mulher é a igreja. E foi pelejar contra o restante de sua descendência. Quem é o restante? Um pouquinho de povos, de pessoas que ainda estão seguindo aquilo que Deus quer que seja seguido. Os que guardam os mandamentos de Deus. Esse é o pequeno povo. Existe um pequeno povo que guarda os mandamentos de Deus. E tem o testemunho de Jesus. E se pôs em pé sobre a areia do mar. Apocalipse capítulo 12, versículo 17. Então entenda, meus queridos. Satanás não está preocupado com esse monte de religião que tem no mundo. Ele não está preocupado. Sabe por quê? Porque entre essas religiões, descubra qual é a religião que guarda os mandamentos de Deus. Está lá em Êxodo 20, se você quiser ler. Confirmar o que eu estou dizendo. Ele não está preocupado com as demais. Ele está preocupado com quem? Com a igreja e com o pequeno povo que guarda os mandamentos de Deus. Os outros, ele não está nem um pouco preocupado. Sabe por quê? Porque já estão fazendo a sua vontade, desobedecendo os mandamentos que Deus deixou, que ele mesmo escreveu com o seu próprio dedo. Então, contra eles, contra aqueles que não seguem o mandamento algum, ele não está nem aí, não está preocupado. Contra aqueles que seguem os 10 mandamentos, ele está preocupado. Contra aqueles que eles escolheram, contra aqueles que escolheram alguns mandamentos para obedecer, alguns apenas, não, ele também não está preocupado. Ele está preocupado com todos
aqueles que seguem e guardam os 10 mandamentos de Deus. Como nos é possível vencer Satanás? Efésios capítulo 6, versículo 10 e 11 diz: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Se apegue a Deus, leia, peça a interferência do Espírito Santo na sua vida. Porque nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do bem, contra as forças espirituais do mal, melhor dizendo, nas regiões celestes. Está lá em Efésios capítulo 6, versículo 12. Percebe? Que nós temos que nos apegar cada vez mais em Deus. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. Depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis, estáis, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Efésios capítulo 6, versículo 13 e 14. Revista-se da verdade de Deus. Aonde você encontra a verdade de Deus? Na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada. O que fugir dali é coisas de homem. O meu alicerce é a palavra de Deus. Eu preciso colocar em prática o que a palavra de Deus diz para mim fazer. Não importa quem disse que não. Não importa o que a palavra de Deus disse. O que a Bíblia Sagrada falou e fala para mim e para você. Calçai os pés com a preparação do Evangelho, da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com a qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Efésios capítulo 6, versículo 15 e 16. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando todo o tempo no Espírito, para que isto, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Efésios capítulo 6, versículo 17 e 18. A palavra de Deus é nosso guia. Então nós vemos que Lúcifer era um anjo de luz. Ele quis tomar o lugar de Deus. Eva foi enganada pela serpente. E o mal originou-se no céu, no coração de um anjo, livre e não com Deus. Percebe? Você aprendeu que o mal não nasceu neste mundo. O mal nasceu lá no céu, por um anjo cheio de esplendor, cheio de sabedoria. Mas ele não se contentou com isso. O seu coração invejou o lugar de Deus. Ele quis colocar-se no lugar de Deus. Ele quis ser Deus e Deus não aceitou. Eva foi enganada. E eu e você hoje também podemos ser enganados. Portanto, meus amigos, firme-se na palavra de Deus. O que a palavra de Deus disser, faça. Não dê ouvido a homens, porque Satanás manda os seus teleguiados colocar um ponto de interrogação na sua cabeça. Estou certo ou estou errado? E se você não estiver alicerciado na palavra de Deus, você vai pender para o lado errado, ou seja, para o lado de Satanás, como fez Adão e Eva. E hoje nós pagamos o preço por isso. E eu e você, se pendermos para o lado de Satanás, quando Jesus voltar, nós também pagaremos o preço por isso. Que Deus te abençoe. Que Deus e o Espírito Santo possa colocar em prática na sua vida esses ensinamentos que nós aprendemos hoje. No próximo estudo, nós vamos estudar sobre o compromisso de fé. Se você gostou do estudo, continue com a gente, inscreva-se no canal e toda semana nós teremos um estudo diferente. Tudo isso para a honra e glória do nosso Deus. Fique com Ele e um grande abraço.